Quando as pessoas escutam a expressão medicina integrativa, muitas vezes imaginam algo distante da ciência ou até mesmo algo alternativo. Mas, para mim, medicina integrativa ela nunca significou abandonar a ciência. Muito pelo contrário. Ela começou quando eu passei a fazer uma pergunta que mudou completamente a forma como eu atendia os meus pacientes. Será que tratar apenas a doença é suficiente para promover a saúde? Foi essa pergunta que transformou minha forma de enxergar a medicina. Durante a faculdade, aprendemos a identificar doenças, interpretar exames, a escolher os melhores tratamentos. Tudo isso é essencial. Mas quando comecei a trabalhar principalmente com a fisioterapia veterinária, percebi que existia algo além. Percebi que dois animais com o mesmo diagnóstico podiam evoluir de maneiras completamente diferentes. Um respondia rapidamente, outro demorava um pouco mais, e isso despertou a minha curiosidade. Na fisioterapia veterinária, nós convivemos com o paciente durante semanas ou até meses. Não vemos apenas a doença, vemos como ele se movimenta, como reage ao toque, como ele se comporta, como interage com a família, como responde aos estímulos, como vive, e isso ensina muito. Muitas vezes percebi que pequenas mudanças na rotina faziam muita diferença. Um piso escorregadio, falta de atividade, excesso de peso, pouca interação, estresse constante, dor crônica, tudo isso influencia o processo de recuperação. Agora, eu quero te convidar para fazer um exercício. Pense por alguns segundos em um animal que você ama. Agora, responda mentalmente. Ele vive em um ambiente tranquilo? Tem espaço para se movimentar? Recebe estímulos físicos e mentais? Você consegue perceber quando ele sente dor? Você percebe quando ele está feliz? Quando ele demonstra medo, tristeza? Ou quando alguma coisa simplesmente não parece estar bem? Eu tenho certeza que em algum momento você respondeu sim para várias dessas perguntas, porque você sabe que tudo isso influencia o bem-estar dele. E agora, eu quero inverter essa reflexão. Quando foi a última vez que você fez essas mesmas perguntas sobre você? Como está o ambiente em que você vive? Como está a sua rotina? O seu sono? A sua alimentação? O seu nível de estresse? Você tem tempo para descansar? Para se movimentar? Para respirar? Percebe que muitas vezes cuidamos muito bem de quem amamos, mas esquecemos de olhar para nós mesmos? E talvez aqui exista uma reflexão importante. Nós costumamos perguntar: qual doença esse paciente tem? Mas a medicina integrativa também nos convida a perguntar o que está impedindo esse organismo de encontrar equilíbrio. Percebe a diferença? A primeira pergunta busca identificar o problema. Já a segunda busca compreender todo o contexto. Foi justamente durante essa caminhada que comecei a perceber que diferentes áreas do conhecimento pareciam conversar entre si. A medicina, a fisioterapia veterinária, o comportamento, a psicologia, a espiritualidade, as terapias integrativas, cada um absorvendo o ser vivo por um ângulo diferente. Nenhuma precisava substituir a outra. Pelo contrário, elas podiam se complementar. Hoje, quando atendo um paciente, continuo olhando os exames, continuo fazendo a avaliação completa, continuo utilizando técnicas baseadas em evidências, mas também eu observo a rotina, o ambiente, o comportamento, a qualidade de vida, porque acredito que saúde é muito mais do que a ausência de doença. E foi durante essa busca que comecei a ouvir uma palavra repetidamente: energia. Mas afinal, quando falamos em energia, estamos falando exatamente do quê? Existe apenas um significado? Ou usamos essa palavra para descrever coisas diferentes? No próximo vídeo, eu quero conversar justamente sobre isso. Sem mistérios, sem complicação, sem tentar convencer ninguém. Apenas entender o que significa a energia e por que esse conceito aparece em tantas áreas diferentes. Porque compreender isso foi um dos primeiros passos que transformou a forma como eu enxergo os seres vivos. Espero você, então, no próximo vídeo. Até mais!